como o motivador não é quem fala, mas a doutrina espírita, temos certeza que nos manteremos com os ânimos elevados para aprendermos um pouco mais sobre estas questões da área da psicologia espírita, que nos são tão oportunamente trazidas por este espírito que se manifesta através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que se preparou durante 50 anos no plano espiritual, estudando psicologia, para que pudesse nos trazer conhecimento e informações de uso prático, de uso cotidiano, que nos auxiliam não só na compreensão da obra de Kardec, mas principalmente na busca e na conquista da nossa reforma íntima como criaturas, como espíritos imortais que somos todos nós. Joana de Ângeles aparentemente vem nos trazer ao movimento espírita uma temática não relacionada ao espiritismo, psicologia. No entanto, é um ledo engano, porque Kardec, o codificador da doutrina, já tratou desta temática nas suas obras. Então nós vamos inicialmente fazer uma pequena viagem pela obra de Kardec, citando algumas delas, aonde o mestre lyonês nos traz informações, conceituações, alertas a respeito da importância de nos conhecermos enquanto criaturas, enquanto seres imortais, espíritos indestrutíveis. Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 8, onde ele vem nos falar, vem nos esclarecer de que a doutrina espírita não veio trazer nenhuma moral nova, não veio criar conceitos, mas veio simplesmente nos relembrar, nos recobrar a memória, nos trazer à memória a moral do Cristo. E quando trata desta temática, Kardec é enfático nos dizendo assim: e justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas psicológicos. Então, uma das consequências do estudo da doutrina espírita é trazer a solução para os mais abstratos problemas psicológicos, conforme coloca Kardec aqui. Lembrando que, à época da edição do Livro dos Espíritos, não existia institucionalmente a psicologia acadêmica que conhecemos como ciência nos dias de hoje. Mas mesmo assim, nesta conceituação e nesse entendimento, Kardec nos alerta a consequência, ou uma das consequências, do estudo correto, sério, aprofundado e prática dos postulados da doutrina espírita. Tamanha a importância desta temática na obra de Kardec, que quando nos fala a respeito da Revista Espírita, porque após publicar o Livro dos Espíritos, sentiu o mestre lyonês que havia necessidade de que as informações do movimento que se iniciava, que as informações a respeito da doutrina que se iniciava, tivessem um periódico. Então ele cria a Revista Espírita, que foi editada de 58 a 69 e que estava rigorosamente nas bancas no dia 6 de cada mês. A disciplina desse espírito fez com que, apesar das dificuldades materiais, financeiras que ele enfrentou, incentivado pelos espíritos tutelares, fizesse a publicação desta obra, dos 12 volumes, porque são 12 anos de publicação da Revista Espírita, de janeiro de 58 a dezembro de 69. Lembrando que a última parte da revista, em 69, foi editada pelos companheiros da doutrina, porque Kardec desencarna em 31 de março de 1869. E nesta revista, ele esclarece quais seriam os assuntos ali abordados. Explica, na introdução da revista, o que seria trazido e abordado naquele periódico mensal. Nosso quadro, como se vê, diz Kardec na introdução da revista, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, nos diz Kardec, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal da Revista Espírita o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Jornal de Estudos Psicológicos é o subtítulo da Revista Espírita. Então nós começamos a compreender e a perceber que a obra de Kardec não se destina simplesmente à narrativa e explicação dos fenômenos do mundo espiritual. Não se destina exclusivamente ao conhecimento da filosofia que os espíritos tutelares nos trazem, mas principalmente
a utilização destes conhecimentos na nossa vida prática, na nossa vida de relação, no nosso psiquismo ou na nossa psique, nas reações que temos às atitudes dos outros com relação a nós, no entendimento que temos das coisas, nas emoções e nos sentimentos que as situações da vida cotidiana nos despertam e que nos permitem, se nos observarmos, se buscarmos o conhecimento da nossa sombra, entender quem somos, o que sentimos e, conhecendo isso, saber exatamente aonde devemos agir, aonde devemos concentrar a nossa atenção no sentido de buscarmos e atingirmos a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima tão propalada dentro da doutrina. Kardec nos esclarece ainda em um discurso trazido nesta obra da Federação Espírita Brasileira, que o fim essencial do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. E este melhoramento moral passa pelo conhecimento daquilo que Kardec intitulou como sendo a parte metafísica do homem e que é o nosso psiquismo. Fazendo uma breve cronologia da história, a psicologia começa a ser entendida como tal, começa a adquirir autonomia científica a partir do final do século XIX, próximo ao ano de 1900. Nesse momento, com os estudos de Freud e por aí vai, inicia-se efetivamente no mundo científico esta ciência, conforme conhecemos nos dias de hoje, nos seus diversos ramos de atuação, obviamente. E aqui, de antemão, pedimos perdão aos psicólogos e técnicos da área que aqui estão, se o nosso conhecimento sobre psicologia não é tão aprofundado, porque na Faculdade de Engenharia Civil não tem essa disciplina. Mas, embasados nos estudos de Joana de Ângeles, nós vamos tentar dar um pitaco de engenheiro dentro da área da psicologia, embasado naquilo que conhecemos. Se cometermos alguma gafe, por favor, nos perdoem, não é intencional. Em 1966, inicia-se um ramo da psicologia muito citado por Joana de Ângeles nos autores e nos estudiosos dessa área, que é a psicologia transpessoal, e começa a ganhar força nos Estados Unidos. E em 1989, após 50 anos de estudo, Joana de Ângeles publica a primeira obra da sua conhecida série psicológica, que veremos na sequência, intitulada Jesus e a Atualidade, trazendo ao movimento espírita estas informações. E aí nós percebemos a responsabilidade do intermediador, do médium, do medianeiro, quando Divaldo, muito preocupado com as informações que eram trazidas por Joana, questiona a Joana da seguinte forma: a senhora, e o Divaldo se dirige a ela sempre tratando por senhora, a senhora nas suas últimas 3 reencarnações foi freira da Igreja Católica. Como agora vem nos trazer informações sobre uma ciência, que é a psicologia? E aí ela, com toda a seriedade, mas amorosamente, adverte a Divaldo que os espíritos não crescem e não aprendem somente quando encarnados. E que era um erro, medíocre até da parte dele, fazer esse questionamento. E aí ele consegue a informação de que ela estudou esta disciplina, provavelmente tendo contato com estes mestres da psicologia, já no plano espiritual, para que aí pudesse trazer as suas informações. Não contente com a explicativa, ciente da sua responsabilidade como intermediário do plano espiritual e da responsabilidade da publicação de uma obra intitulada Mediúnica, quando Joana publica a segunda obra, O Homem Integral, Divaldo distribui a obra antes de ser editada, quando Joana escreve, ele distribui a obra antes de ser editada a 3 conhecidos técnicos da área da psicologia e da psiquiatria, para que fizessem uma leitura crítica. E recebendo o aval desses companheiros e desses amigos, aí sim ele publica a obra O Homem Integral. Então nós vemos que nesse trabalho do plano espiritual, que envolve o plano encarnado e o plano desencarnado, existe na ação de espíritos responsáveis uma programação, uma sensação, um sentido, um conhecimento de responsabilidade que nos permite entendermos e aceitarmos as informações que nos são trazidas com muita tranquilidade, porque já passou pelo crivo de quem efetivamente entende
não só a ciência acadêmica, mas a psicologia espírita, que iremos conceituar logo na sequência. E convém, então, para compreendermos um pouquinho, ainda que brevemente, este espírito que nos traz estas informações, fazermos uma pequena viagem pelas encarnações de Joana de Ângeles que temos conhecimento através de Divaldo Pereira Franco. A primeira delas, narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, escrita por Francisco Cândido Xavier, nos traz informações acerca de Joana de Cusa, aquela mulher contemporânea do Cristo, esposa de Cusa, daí o título Joana de Cusa. Cusa era o seu marido, um funcionário do Império Romano, e que se dirige ao Cristo naquele momento em que se encontrava num vazio existencial, porque as dificuldades do convívio familiar com aquele esposo, que era um devasso, que a maltratava e maltratava os seus filhos, que não dava atenção ao lar, aquelas dificuldades e a fala do Cristo que ela já acompanhava há muito tempo, criaram naquela mulher um vazio existencial. Ela não compreendia como deveria continuar naquela existência depois de ter ouvido a fala do Mestre Nazareno. E ela dirige-se, tem uma entrevista com Jesus, reclamando ao Cristo a respeito das suas dificuldades, reclamando do marido, falando mal do marido, e dizendo ao Cristo que queria abandonar a família e segui-lo. E aí recebe um grande ensinamento do Mestre, que diz a ela que jamais ela deveria fazer isso. E esclarece que existiam motivos que ela desconhecia, mas que existiam, que a fizeram estar ligada àquele homem, e que ela deveria seguir naquele caminho, cumprir a sua missão enquanto esposa de Cusa até o fim dos seus dias. E se quisesse segui-lo, que o amasse amando aos seus familiares. Ela obedece ao Cristo e desencarna queimada viva junto com um dos filhos no circo romano, onde foi lhe pedido que abjurasse ao Cristo e seria salva. E o próprio filho pede a ela: mãe, abjura Jesus. E ela não abjura. E diz ao filho que um dia ele compreenderia o porquê daquela escolha. Então nós percebemos que há mais de 2000 anos, este Espírito que aqui está nos trazendo essas informações, já vivenciava todas essas questões das dúvidas, dos vazios, dos sentimentos que nós vivenciamos hoje, e quando vem nos falar a respeito disso, não vem nos falar como alguém que estudou o tema e vem apresentá-lo, como um engenheiro que estudou psicologia e vem dar pitacos a respeito do assunto que não domina, mas vem nos falar como alguém que vivenciou, que teve a experiência, que ultrapassou esses obstáculos e nos traz o seu conhecimento, que pode e deve ser utilizado por nós. Avançando um pouquinho na história, vamos encontrá-la mais ou menos no século XIII, em Assis, na Itália, na personalidade de Clara de Assis, uma discípula direta de Francisco de Assis, uma devota de Francisco de Assis, conviveu com ele, iniciando lá o início do movimento franciscano, e com uma relação muito estreita entre ela e Francisco de Assis. Santa Clara, como conhecida pelos nossos companheiros da Igreja Católica. Avançando um pouco, vamos encontrá-la agora no México, como Juana Inés de la Cruz, a monja da biblioteca, como era conhecida, uma freira que foi considerada a primeira feminista das Américas, porque no seu entendimento naquela época acreditava que a mulher não deveria ser submissa e dependente ao homem. Pelo contrário, ela deveria conhecer, deveria estudar, deveria entender que o nome do sal era cloreto de sódio e não simplesmente salgar a comida. E dentro desta compreensão, manteve toda a sua existência como freira, já dominava a língua portuguesa, porque correspondia-se nessa época com o padre Antônio Vieira, aqui no Brasil, e portanto já tinha o domínio da língua portuguesa, além do espanhol, sua língua nativa, e que provavelmente lhe facilitou esta forma de escrever na nossa língua as obras que nos traz. Este espírito, mantendo aquela obediência às leis humanas, característica específica de espíritos evoluídos, exemplificada por Jesus, que nunca descumpriu uma lei romana. Jesus aqui esteve como o espírito mais perfeito que temos noção sobre a terra, e nunca descumpriu uma lei romana. Descumprir leis humanas é característica nossa.
Os espíritos evoluídos não fazem isso. Então, seguindo os postulados da congregação religiosa a qual pertencia, lhe foi pedido que desfizesse-se dos seus livros, que deixasse o estudo que ela tanto amava e dedicasse a cuidar dos doentes. Ela o fez, obedecendo a sua superiora hierárquica na congregação religiosa, e morreu vitimada pela doença daqueles que eram seus pacientes, dos quais ela cuidava. Andando um pouquinho mais, vamos encontrá-la como Joana Angélica de Jesus, em Salvador, na Bahia, desencarnando no ano de 1822, transpassada pela baioneta de um soldado português, que buscava adentrar ao convento ao qual ela pertencia, para lá, junto com os demais soldados, molestarem as moças que ali viviam, e que naquela época eram internadas vivas nos conventos quando os pais, quando a família acreditava que haviam cometido algo que era considerado pecaminoso. E ela cuidava dessas moças e, buscando defendê-las enquanto elas fugiam pelos fundos do convento, ela se coloca na frente dos soldados e é morta pela baioneta de um soldado português. Joana de Ângeles, posteriormente a estas vivências na comunidade católica, como vimos, ela passa por um período intitulado de preparação, em que torna-se apta a fazer parte da equipe do Espírito de Verdade que nos trouxe a codificação espírita. Existe uma mensagem em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência, que é de autoria deste Espírito que aqui está. Então, conhecer os fatos da vida deste Espírito não significa que devamos tentar segui-lo ao pé da risca. Não significa que devemos imitá-lo, mas significa compreender que, assim como ela, dadas as devidas proporções, nós também atingiremos um dia o nível espiritual em que se encontra hoje Joana de Ângeles, e lá adiante, no passar dos tempos, a posição espiritual que se encontra hoje o nosso Mestre Jesus. Joana de Ângeles, como dissemos anteriormente, inicia em 1989 a publicação da sua série psicológica, com o livro Jesus e Atualidade. E nós vamos rapidamente passar aqui as 16 obras que compõem a série psicológica para o conhecimento daqueles que ainda não têm o convívio com esta temática. Jesus e Atualidade, o Homem Integral, Plenitude, que vai falar sobre o sofrimento, nos esclarecendo os porquês do sofrer e a forma de não sofrer tanto. Momentos de Saúde e de Consciência, o Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, onde nos esclarece com muita propriedade que este amor que nutrimos uns pelos outros, na forma de amizade, na forma de respeito, na forma de compaixão, na forma de fraternidade, ainda é um amor incipiente, como diz Joana de Ângeles, na sua fase alucinada de crescimento. Por conta disso, ainda muito envolvido pelo egoísmo, mas faz parte do nosso processo evolutivo. O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Triunfo pessoal, Conflitos existenciais, Encontro com a paz e a saúde, Em busca da verdade e, por fim, Psicologia da gratidão, onde vem nos informar e esclarecer a respeito da necessidade de sermos gratos. E seguindo uma orientação do próprio Divaldo, perguntada pessoalmente a ele, de qual seria a forma mais acertada de estudarmos a obra de Joana, Divaldo nos diz o seguinte, sendo redundante: comece pelo princípio. Então leia as obras na sequência em que foram editadas, porque desta forma nós iremos nos apegando à forma de escrever de Joana, compreendendo melhor a fala dela e a cada obra recebendo um maior aprofundamento a respeito da temática ali tratada. Então convém que aqueles que desejarem iniciar os seus estudos da obra da série psicológica de Joana de Ângeles, comecem pela primeira obra e vai na sequência em que elas foram editadas. Isso facilita, conforme a fala do próprio Divaldo, a compreensão dessa temática e a absorção da forma de escrever de Joana de Ângeles.
Porque assim como todos os espíritos de escola, não são eles que têm que baixar o seu nível para chegar ao nosso. Somos nós que precisamos elevar o nosso nível de pensamento para atingir o deles. Então, quem ler a primeira vez um parágrafo da Joana e desanimar, não continua. Tem gente rindo, tem gente que já leu 2, 3, 4, 5, 18 vezes o mesmo parágrafo para entender, mas vale a pena. À medida que nós vamos nos aprofundando e nos familiarizando com a obra da Joana, mais fácil se nos torna nós compreendermos a sua fala, porque o cérebro é um órgão que precisa ser exercitado, até porque é na melhoria desta ferramenta que eu tenho nessa atual reencarnação que eu estou preparando a próxima. Então, se eu quero nascer mais inteligente, melhore o seu cérebro desde já, para que na próxima consiga ter uma possibilidade de compreensão um pouco maior. A tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza, do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser, na sua larga escalada reencarnacionista. Esta conceituação, encontrada no livro Despertar do Espírito, nos esclarece com propriedade o que é psicologia espírita. Não se trata aqui da doutrina espírita querer criar uma outra ciência, em absoluto. A psicologia já existe como ciência científica e acadêmica. A psicologia espírita não é uma nova ciência, é uma ponte entre a psicologia acadêmica e a doutrina espírita. Fazendo um elo de ligação entre esses dois ramos de conhecimento é que se encontra ou se encaixa a psicologia espírita. Então, sempre que ouvirmos falar de psicologia espírita, não estamos tratando de uma nova ciência, não é isso, não se trata disso. Estamos utilizando os conhecimentos da psicologia e da doutrina para a melhoria do homem. E quem faz esta amarração com muita propriedade é Joana de Ângeles, esse espírito que ouvimos aqui, e que acabamos de ter contato, aqueles que não conheciam pela primeira vez, com um parágrafo de uma obra na forma de escrever de Joana de Ângeles. Entende-se lendo de uma única vez esse parágrafo, o todo de seu contexto? Mas se eu ler 5, 6, 7 vezes, eu vou conseguir compreendê-lo. Talvez dividindo em trechos e buscando ali a compreensão de cada fala que ela coloca. Vale a pena. Nos engrandece como criaturas esta compreensão. E buscando facilitar esta análise, buscando permitir que nós tenhamos mais facilidade nesta viagem pela obra de Joana, uma equipe de Salvador, de Curitiba e de Porto Alegre, de técnicos da área da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, escreveram uma obra intitulada Refletindo a Alma. Um dos autores, teremos a oportunidade de estar com ele à tarde, que é o Marlon Reikdal, que nos brindará com as suas exposições e os seus esclarecimentos no seminário da tarde. E nesta obra Refletindo a Alma, a equipe fez uma divisão da psicologia espírita de Joana de Ângeles, nos trazendo alguns pilares, algumas bases nas quais se apoia todo o estudo da Joana. Nos diz esta equipe do livro Refletindo a Alma que os pilares da psicologia espírita de Joana de Ângeles são esses que vão aparecer aí. Primeiro, aprender a se conhecer. Porque se eu não me conheço e não me entendo como um espírito imortal, não tem base para a continuidade dos estudos. Mas o início do estudo da Joana passa, ou melhor dizendo, da transformação pessoal passa pelo aprender a se conhecer. Na sequência, aprender a viver, entendendo quem sou, que sou falível, que não sou perfeito, mas que estou bem intencionado nesta minha caminhada em busca do meu aperfeiçoamento espiritual, aprender a viver com essas situações. Aprender a ser, deixar o ter pelo ser. E por fim, aprender a amar. Então não há como
neste processo evolutivo no qual todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nos encontramos inseridos, não há como crescermos e evoluirmos e amarmos sem saber quem somos. Não há como aprendermos a ser sem aprender a viver. É necessário esta sequência, passo a passo, de acordo com o tamanho das nossas pernas, sem querermos dar saltos. Porque às vezes, quando nós ouvimos falar, por exemplo, do amor, nós acreditamos que deveremos de um dia para o outro manifestar pelo meu próximo o amor que Jesus sente por mim, o que não nos é competência. Não é possível. É impossível. E se eu tentar fazer isso, eu me frustrarei, porque eu quero dar um passo maior do que a minha perna. É impossível. Na fase alucinada do desenvolvimento desse sentimento, como nos diz Joana, que estamos nesse atual momento evolutivo da humanidade terrena, eu preciso desenvolver este amor iniciando pelo respeito. Se eu respeitar o meu próximo, no dia a dia é uma forma de amá-lo. O direito de ir e vir, o direito de ser contrário a mim nas suas posturas e opiniões. E aqui falamos dos amigos, porque nem sempre o amigo concorda conosco em todos os nossos pontos de vista. Aliás, é até importante que assim seja, porque senão ninguém cresceria. Nós estamos num contexto de diversidade, exatamente para que, através dos atritos gerados pela diversidade, inclusive de opiniões, nós possamos crescer. É natural que assim aconteça. O que não pode é eu querer que todos tenham a mesma opinião que eu possuo. Aí reside o problema. Então, conhecer que precisamos estar nesse contexto, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Aprender a se conhecer, não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Necessidades reais. Nos diz o Livro dos Espíritos que tudo que é supérfluo é prejudicial. Só nos é útil e bom o que é necessário. Mas o que é necessário para um é insuficiente para outros. Quem coloca o limite das necessidades sou eu mesmo. Ninguém pode me dizer o que é suficiente e necessário para mim, a não ser eu mesmo. Mas ela está falando aqui das nossas necessidades reais, embasadas na nossa realidade emocional e nas nossas aspirações legítimas. Quando nós fazemos a pergunta para nós mesmos do motivo que nos fez enfrentarmos as dificuldades que enfrentamos no dia de hoje, com todos os problemas já citados pelo Jefferson aqui na entrada, na abertura dos trabalhos, e estarmos aqui numa manhã de sábado, e passar o dia de sábado até às 19 horas estudando doutrina espírita. Qual é o motivador de aqui estar? Eu gosto da doutrina, eu não tinha o que fazer, eu quero aprender um pouco mais, eu gosto de confraternizar com as demais pessoas do movimento espírita. Qual é o real motivo da minha vinda aqui nesse dia de sábado? Isto é conhecer quais são as minhas aspirações legítimas. E dentro disso, a minha realidade emocional. Aprender a viver. Não creia, portanto, nos diz Joana, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações e por aí vai. Porque criaturas ainda mais próximas da animalidade quase absoluta, como nos diz André Luiz, do que da angelitude, nós sentimos prazer através das sensações. Nós ainda não sentimos e não buscamos o prazer através da prática do bem, como o fazem os espíritos superiores. Nós sentimos prazer através das sensações, ou seja, utilizando-nos do nosso corpo físico. E existe algum problema nisso? Será que eu sou um pecador porque eu gosto do quindim? Será que quando eu olho para o quindim e ele me chama, eu estou sendo um pecaminoso? Em absoluto. Então, onde está o problema? No exagero. Tudo que é demais faz mal, porque tudo que é demais é o supérfluo. E os Espíritos já nos disseram, o supérfluo é prejudicial. Então, a partir do momento que eu me contente com um quindim, tudo bem. Mas se eu tenho que comer meia dúzia, aí tem um problema. E aí eu preciso conhecer a minha realidade emocional. O que desperta esta compulsão com relação ao alimento? Pode ser a compensação de algo que está faltando. Estas são as questões
que a psicologia espírita de Joana de Ângeles nos auxilia a resolver. Vale aqui uma ressalva de que, da mesma forma que um tratamento espiritual na casa espírita não substitui de forma alguma o tratamento médico, não significa dizer que estudando Joana de Ângeles eu não preciso mais do terapeuta. De forma alguma. Se eu estou pensando assim, é exatamente aí que eu preciso de um terapeuta, porque estou deslocado das minhas informações. São informações auxiliares. É óbvio que existem problemáticas da área psicológica que necessitam de um auxílio profissional. E não devemos de forma alguma prescindir disso, porque Deus não colocou os terapeutas e psicólogos e psiquiatras no mundo se não tivessem uma utilidade o exercício da sua profissão. Então, não podemos confundir as coisas. Isso tudo nos auxilia, até porque não há como nos tornarmos acadêmicos e adquirirmos um diploma estudando Joana de Ângeles, mas há como utilizar essas informações no nosso dia a dia, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, nas coisas do varejo da vida. Por quê? Se não agirmos assim, nós estaremos motivando, pela falta de compreensão da nossa realidade existencial, dos nossos motivadores reais, nós estaremos fazendo com que haja uma inversão de valores. E aí nós temos como valor existencial um relacionamento, uma conquista de um diploma acadêmico, uma conquista de uma posição social, que são situações passageiras, sazonais e que não são fortes o suficiente para motivarem um motivo existencial. Por exemplo, as mães e pais. O que acontece com algumas delas quando os filhos aos 45 anos saem de casa? Que hoje não sai mais com 20, é com 45. 30, 45 sai de casa. Antes era com 20, 14, 16. Mas o que acontece com estas mães quando o filho quer bater asas? Um vazio existencial. Porque durante aquele período em que o filho ali esteve, ela não foi esposa, ela não foi mulher, ela não foi profissional, ela dedicou-se a ser mãe. Quando o motivo existencial, que era ser mãe, perdeu a importância porque o filho bateu asas, acontece um vazio. Alicerçou a sua vivência em algo que é passageiro. A profissão, os aposentados, sentem-se inúteis alguns porque deixaram de exercer a profissão. E normalmente nós somos conhecidos pelo que fazemos. O fulano, que fulano? Ah, aquele que é professor daquela escola. Ah, então eu sei quem é. O fulano, qual fulano? Aquele que é padeiro daquela padaria lá no meu bairro. Ah, então eu sei quem é. E por conta disso, alicerçamos a nossa existência em coisas passageiras e sazonais. Quando elas deixam de existir, o que acontece conosco? Ansiedade, estresse e o motivo existencial deixa de existir. Então precisamos pensar, o que me trouxe no dia de sábado aqui para estar ouvindo falas sobre Joana de Ângeles? Aprender a ser. A fatalidade existencial, quando eu aprendo a ser, deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para bem viver, que é uma conquista pessoal. Deixa de ser viver bem para bem viver com aquilo que eu tenho. Existe uma receita de felicidade no Livro dos Espíritos, que para aqueles que não conhecem, eu vou dá-la aqui. Querem a receita para ser feliz? Sim. Existe uma receita para ser feliz. Está lá no Livro dos Espíritos. Vou dizer até o lugar. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Com relação à vida material, a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se eu seguir esta receita, serei feliz na Terra. É só fazer isso. Então, quem não sabia vai sair daqui hoje sabendo como ser feliz. É só seguir a receita da questão 922 do Livro dos Espíritos. Viver bem, isto é viver bem, que é uma conquista pessoal, porque definir o limite entre o necessário e o supérfluo já é uma conquista pessoal. Não é fácil, mas é possível, porque daí deixamos de ter para sermos. E por fim, aprender a amar. E aí esta imagem fala por si só. Naquele momento em que dá a lição a Pedro e aos demais discípulos a respeito do amor, em que diz a eles, em que ensina a eles a sublimação do amor, e diz a Pedro que os meus discípulos devem ser conhecidos por se amarem como eu lhes amo. Isto é a sublimação do amor.
Porque amar ao próximo como a si mesmo já sabíamos lá do decálogo, perdão. Agora, amar ao próximo como Jesus me ama é muito além de amar ao próximo como a mim mesmo. E é isto que esta criatura que aqui esteve nos deixou, amando ao ponto de sacrificar-se para que nós pudéssemos ter, durante aqueles 3 únicos anos, e suficiente. Joana nos esclarece em uma de suas obras o porquê de Cristo ter ficado conosco somente 3 anos. E um dos fatores é não gerar dependência, porque se ele ficasse por muito mais tempo, aquele grupo que ali está não pensaria mais por si só. E tudo que fosse fazer ia perguntar ao mestre como deveria proceder. Para que isso não ocorresse, o planejamento dele foi para que ficasse apenas 3 anos. E em 3 anos nos deixou ensinamentos que em 2000 e tantos nós ainda não entendemos. Nem com a vinda da doutrina espírita que veio nos clarear as verdades trazidas por esse espírito tutelar do nosso planeta. Aquele que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando iniciou-se a formação do planeta Terra, já era o Cristo. Já era o espírito evoluído, o espírito puro que nós conhecemos aqui. E dentro desse conhecimento desenvolver em nós a religiosidade, que é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina, olha o que ela nos fala, e encontrar a própria identidade. Isto é religiosidade. Este é o sentimento que motivou aquela mãe no circo romano a não negar ao Cristo e a morrer queimada junto com o filho. Este é o sentimento que motivou aquela moça, aquela jovenzinha da cidade de Assis, no interior da Itália, a abandonar a família e a seguir aquele franciscano. Este é o sentimento que fez com que aquela freira lá no México, tão importante na história mexicana, que uma das notas do peso mexicano tem a sua foto gravada, alargar aquilo que ela mais acreditava, aquilo que era o seu verdadeiro motivo existencial, que era o estudo, que era o conhecimento, que era o aprendizado, e seguir rigorosamente as orientações da congregação religiosa a qual pertencia. Esse sentimento de religiosidade que fez com que aquela jovem, Joana Angélica de Jesus, se interpôs entre os soldados portugueses e morresse para salvar a vida das freiras que fugiam pelos fundos do convento. E é este sentimento que nos deve nortear os destinos, nos deve nortear as escolhas, mas não na fé irracional, embasado na fé raciocinada, que é o postulado da doutrina espírita. Compreender as coisas, entender as coisas e acreditar nelas porque eu sei que são verdade, e não porque alguém vem e nos coloca a fórceps o ensinamento que nos é ofertado. Diante disso, nós queremos rogar a Deus que nos permita a compreensão, que nos desperte a motivação, o interesse, a curiosidade para chegarmos na obra da Joana, para abrirmos as obras dela e, quando estivermos estudando, utilizar este conhecimento para melhor compreensão das obras de Kardec e do próprio Evangelho do Cristo. Nós agradecemos muito a todos pela atenção e vamos finalizar a nossa fala, dando continuidade agora, como esclareceu o Jefferson. Nós teremos agora uma experiência de 3 palestras. Cada uma delas vai tratar de uma emoção, conforme a visão de Joana de Ângeles. Então nós teremos um conhecimento sobre o medo, sobre a tristeza e depois sobre a alegria. São 3 companheiros do grupo de estudos de Joana de Ângeles que nós frequentamos no Centro Espírita Paz do Senhor, que acontece aos domingos, e que abordarão esta temática. Muito obrigado pela atenção de todos.